Então vamos lá, gente. O que a professora fez aqui, tá? Eu copiei o enunciado do exercício que estava nesta lista aqui impressa, tá? Que eu entreguei para vocês fazerem no dia 25. Eu entreguei para vocês fazerem em sala de aula. Essa lista aqui, tá? No dia 25 em sala de aula, que foi na quinta-feira passada. Então, esse exercício nós fizemos em sala de aula. E ainda lembra que vocês perguntaram se era para copiar, e eu falei que sim, que era para copiar. E aí, por exemplo, eu tô com a lista do Adam aqui. A princípio, então o Adam tem a lista aqui que ele fez, né? A princípio, vocês tinham copiado só a resposta e cruzar o braço. E eu falei, não, vocês têm que copiar a resolução do exercício, não só a resposta. Vocês estavam com esse papel em mãos e foram para casa. E aí, na sexta-feira, nós fizemos uma atividade avaliativa, tá? Que foi essa atividade aqui que a prof passou no quadro para vocês. Então, aqui tá os enunciados que o Murilo copiou. Aqui, só para a gente comparar, tá? Então, o que nós fizemos na quinta? Exercício. Sabendo que o perímetro de um retângulo é igual a 30 centímetros e que um dos lados mede o quíntuplo do outro lado, calcule a área desse retângulo, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Eu li e eu tenho que extrair aqui as informações, tá? Gente, vem comigo aqui, né? Quem quer aprender, vem comigo. Por exemplo, agora eu passei no quadro e falei para vocês copiarem. O que acontece com a maioria dos alunos? Vocês acabam de copiar, cruzam os braços e ficam inertes, parados, esperando. O que eu faria no lugar de vocês? Eu acabei de copiar, eu vou ler o exercício e entender o que foi que a professora fez aqui, tá? Afinal de contas, a gente tem 50 minutinhos aqui para tentar entender o que foi feito. Então, essa é a diferença que a gente vai ter daqui a 5 anos de quem vai lembrar e de quem não vai lembrar de nada. Essa é a diferença. Quem é que lembra? Quem faz. Quem é que não lembra? Quem copia. Só copiar não quer dizer que eu aprendi, tá ok? Eu preciso fazer. Então, cabe a vocês copiar. Primeiro, copiar corretamente e segundo, ver, analisar, estudar o que foi feito, tá? Então, é uma dica da prof. Um retângulo, então a prof desenhou aqui em cima, né? Aqui é a continuação. Eu comecei, porque eu tinha feito o cabeçalho aqui, e aí comecei a resolução do exercício e acabei aqui. Então, aqui eu tenho o desenho de um retângulo. Um retângulo é um quadrilátero que tem 4 ângulos internos retos, que tem os lados opostos paralelos, já que são ângulos retos, só podem ser paralelos, e que tem 2 tamanhos de lados, né? Os lados são de tamanhos diferentes. E aí eu falo que um lado é o quíntuplo do outro. Então, eu falei para vocês, a gente usa uma letra qualquer para expressar essa medida. Então, se um é L, o outro é 5L. Se um é A, o outro é 5A. Quíntuplo. Quíntuplo significa 5 vezes, né? Dobro, 2 vezes. O triplo, 3 vezes. O quádruplo, 4 vezes. O quíntuplo, 5 vezes. Então, um é o quíntuplo do outro, 5 vezes. Então, foi o que a professora fez aqui, ó. X e 5x. Pode ser L, 5L, A e 5A, quadradinho e 5 quadradinho, estrelinha e 5 estrelinha. É o quíntuplo, é 5 vezes aquela medida, o quíntuplo, tá? Mas nós já vamos ver na sequência que quando a gente vai resolver um exercício
que tem uma medida ou um valor desconhecido, o normal é usar o x para representar um valor desconhecido. É o que é mais comum, tá? Então eu dei outra informação. É um retângulo, um lado mede x, o outro lado mede 5x. E o perímetro desse retângulo é igual a 30. Então eu tô aqui, ó. Tá? Então a prof escreveu ali na resolução do exercício. Perímetro é 30. O que é o perímetro? Quem é que lembra falar o que é o perímetro de uma figura geométrica? A soma dos lados. Quadrilátero, são 4 lados, retângulo. Então eu vou somar x mais 5x mais x mais 5x. Foi o que a professora escreveu aqui, ó. É igual a 30. X mais 5x mais x mais 5x é igual a 30. Perímetro. Quantas vezes eu tenho x aqui? 1 mais 5 dá 6, mais 1 dá 7, mais 5 dá 12. Ou seja, 12 vezes o x é igual a 30. E aí a prof já explicou para vocês, isso é uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Uma equação com uma incógnita. O x é o valor desconhecido. Se 12 vezes o x é igual a 30, eu quero saber só o valor do x. Então, o 12 que está multiplicando, ele passa para o outro lado da equação, fazendo o quê? O que é o contrário de multiplicar? Dividindo. O 12 estava aqui, ó, 12 vezes x é igual a 30. Então, o x é igual a 30 dividido por 12. Tá? Então, que exemplo? Vocês lembram lá na quinta-feira quais foram os exemplos que a prof usou? Eu sempre falo para vocês em questão de valor monetário, de dinheiro, que é fácil de vocês guardarem. Se eu tenho, por exemplo, eu comprei 5 chocolates, custou R$10. 5 chocolates por R$10. Quanto custa cada um? 2. Como que é tão fácil de vocês entenderem isso? 5 vezes chocolate igual a 10. Ou seja, o valor do chocolate é o 10 dividido pelo 5, que vai dar 2. Então, mentalmente, você faz 10 dividido por 5, que vai dar 2, tá? Então, aqui não muda. Eu tenho 12 vezes o valor do x é igual a 30. Então, para eu saber o valor do x, é só fazer 30 dividido por 12. E nós fizemos em sala de aula, tá? Esse valor é igual a 2,5. Ou seja, o x é 2,5. E aí eu venho para cá. Os lados do retângulo, um vale x e o outro vale o quíntuplo, 5x. Então, um vale 2,5, que é x. O outro vale 5 vezes x. 5 vezes x é igual a 5 vezes 2,5, que dá 12,5. Então, eu sei a medida dos lados do retângulo. O que eu estou pedindo para eles calcularem? Para vocês calcularem? A área. A área do retângulo, como que calcula? Lado vezes lado. Lado vezes lado. Lado vezes lado. Um lado é a base, um lado é a altura. A área do retângulo é lado vezes lado igual ao quadrado. Lado vezes lado. Base vezes altura. Tá? São duas medidas diferentes. Então, o que eu tenho aqui? 2,5 vezes 12,5, que é igual a 31,25. Unidade de medida, gente, centímetros ao quadrado, porque eu estou multiplicando 2,5 centímetros por 12,5 centímetros. Ele vezes ele mesmo fica elevado ao quadrado. Tá? Então, é um exercício que exige de vocês ali uma leitura com atenção, reler quantas vezes forem necessárias, anotar as informações que estão ali e aí começar a colocar em prática o conhecimento de vocês. Tá? Então, eu tenho ali o significado, o que é o quíntuplo, o significado de uma medida desconhecida eu represento por x, o significado de perímetro, o significado de retângulo,
o significado aí de eu resolver uma equaçãozinha, tá? Então a gente está puxando uma série de conhecimentos aqui. Ok, nós fizemos em sala esse aqui. Aí quando chegou na atividade avaliativa, eu tinha um outro exercício para vocês, tá? Deixa só eu virar aqui um pouquinho para pegar agora aquela parte do quadro. Vamos lá. Na atividade avaliativa, o que eu coloquei para vocês? Calcule a área de um retângulo que tem lados medindo 2x e 3x e 55 centímetros de perímetro. Então, o que eu fiz aqui? Eu já deixei explícito que um lado do retângulo era 2 vezes x e o outro lado do retângulo era 3 vezes x. Nesse exercício aqui, que a gente fez antes, eu falei que um lado media o quíntuplo do outro. Eu não escrevi x e 5x, né? Então, vocês tinham que interpretar isso. Vocês tinham que usar uma letra desconhecida e 5 vezes essa letra. Uma letra para representar um valor desconhecido. Na atividade avaliativa, eu já deixei explícito. Um lado mede 2x e o outro lado mede 3x. Aqui está o retângulo. Aqui está o retângulo. Retângulo, um lado 2x e o outro lado 3x. O que é maior? 2 vezes o x ou 3 vezes o x? 3. 3 vezes o x é maior do que 2 vezes. Então, tá lá, o lado maior 3x, o lado menor 2x. E aí eu dei uma informação complementar. O perímetro mede 55 centímetros. Perímetro do retângulo é a soma dos 4 lados. A soma dos 4 lados mede 55 centímetros. Então, o que eu fiz aqui? Em alaranjado aqui, tá? Resolução da atividade. Perímetro, 2x mais 3x mais 2x mais 3x. Foi o que eu escrevi aqui. É igual a quanto? É igual a 55, tá? E aí, o que a gente tem aqui? 2x mais 3x dá 5, mais 2x dá 7, mais 3x dá 10. Então, 10 vezes o x é igual a 55. Então, aquilo que eu falo para vocês, vamos trocar por dinheiro, que daí vocês entendem? 10 pacotes de bolacha, custou R$55. Quanto custa cada pacote? 5. Pronto, facílimo. 10 vezes um valor desconhecido é igual a 55, então esse valor, o x, é igual a 55 dividido por 10. O 10 que está multiplicando deste lado da equação passa por um outro lado dividido. 55 dividido por 10 é 5,50, 5,5. Então, o x é 5,5, o x. E aí eu venho para cá. Um lado mede 2 vezes x. Quanto é 2 vezes 5,5? 11. Um lado mede 2x, que é 11. O outro lado, 3x. Quanto é 3 vezes 5,5? 16,5. Tá? Então, olha só. Eu tinha primeiro que descobrir o valor do x. E aí, sabendo o valor do x, eu tenho aqui as medidas dos lados, que são 2x e 3x. E aí, sabendo as medidas dos lados, eu vou calcular o que o problema pediu. Calcule a área. Calcule a área. Área de retângulo, mais uma vez, Edgar. Base vezes altura, o lado vezes lado. Não tem importância fazer lado vezes lado, porque o retângulo tem 2 lados de medidas diferentes. Tá? O único problema, quando a gente fala, na verdade, eu não costumo falar o retângulo lado vezes lado, eu costumo falar pro quadrado base vezes altura. Porque, Edgar, isso pode dar um problema quando você fala lado vezes lado, pode parecer que é o lado elevado ao quadrado. E no caso do retângulo não é, porque são medidas diferentes. Então, o que eu faço para generalizar?
Área de quadrado, base vezes altura, que coincidentemente são iguais, né? Por definição, não é coincidência, que por definição são iguais. Área de retângulo, base vezes altura. Área de um paralelogramo, base vezes altura. Então, você guarda que é base vezes altura, tá? Para esses 3 quadriláteros. Ah, mas o quadrado tem lados iguais. Ótimo, você vai fazer a base é igual ao lado e a altura é igual ao lado, né? Então, na verdade, a gente fala base vezes altura, tá? Então, aqui, área desse retângulo, base vezes altura, 11 vezes 16,5. E aí, era uma conta que eu não tinha feito ainda. Por que a professora não fez essas contas aqui com vocês? Porque eu já tinha feito no quadro anteriormente, tá? Então, essa conta aqui a gente não tinha feito antes. Então, vocês sabem, infelizmente eu estou sem o espaço aqui que está sendo ocupado, que é o meu espaço de conta sempre aqui, né? Então, a prof teve que escrever aqui embaixo, 16,5 vezes 11. E aí, a gente já aproveita e lembra da regrinha de multiplicação do número decimal. Eu multiplico o normal, então o 11 vai embaixo, porque só tem 2 algarismos. Tudo multiplicado por 1, tudo multiplicado por 1, somei. E aí eu conto o total de casas decimais. Já junto ali. Aqui tem uma casa decimal, o resultado vai ter uma casa decimal. Tá certo? Então, quanto que deu? 16,5 vezes 11. 181,5. 181,5 o quê? Centímetros quadrados, unidade de medida. A linha é medida em centímetros. A área, que são 2 dimensões, que é a superfície, é medida em centímetros ao quadrado, metros quadrados, quilômetros quadrados. Tá ok? Então é isso. A gente fez um exercício num dia, fizemos atividade no outro dia, e eu lembro muito bem que anteriormente, na terça-feira, eu tinha feito um exercício muito parecido, aonde eu falei que uma medida era o triplo da outra. Lembram disso? Tá no caderno de vocês. Tá? Então é para isso que a gente faz exercício, né, gente? Então a prof vai